Nós estamos falando um pouquinho, desde o capítulo 12, estamos falando da vida de Abrão. Até então aqui ainda não é Abraão, é Abrão somente, ok? E no capítulo 15 vai falar de uma aliança que Deus faz com ele. Eu quero que você preste muita atenção e me dê alguns minutinhos seus, seja 10, 12, 15 minutinhos seus da tua atenção para compartilhar. São apenas 21 versículos, bem rápido. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Versículo 1 é isso aqui. Primeira coisa que você precisa reconsiderar depois dessas coisas. Que coisas? Lembra que nós estamos vindo lá da batalha, da guerra, daqueles 4 reis contra 5 reis, e Abraão agora com 318 homens vence 4 reis que venceram 5 reis. Lembra disso? Porque o Senhor estava com ele. Então, da mesma maneira, será sobre a minha vida e sobre a sua vida. A nossa vitória está porque Deus está conosco. Então não importa o número de soldados, não importa as armas que o nosso inimigo tem, não importa as armas e as estratégias que eles utilizam, porque aquele que está com eles, ele não pode ser maior do que aquele que está conosco, que é aquele que está comigo e que está com você. Então eu quero convidar você a você se permitir ser vitorioso mais uma vez na presença do Senhor. E a primeira coisa que ele faz aqui, então, no coração de Abraão, é dizer para Abraão, Abraão, depois que passou tudo isso, essas batalhas todas, ele aparece a Abraão numa visão. Deus sempre fala através de sonhos, de visões. Ele aparece a Abraão e ele diz o que, Abraão? Ele diz o seguinte: não tenha medo, Abraão, tá? Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e eu sou a sua recompensa. Queridos, talvez essa seja a mensagem para nós essa manhã. Deus falando comigo e com você, dizendo: não tenha medo, Neide, não tenha medo, Vera, não tenha medo, Cleusa, não tenha medo, Amanda. Eu sou o seu escudo, eu sou a sua grande recompensa, queridos, porque assim está aqueles que confiam no Senhor. Nós somos guardados, protegidos pelo Senhor. Nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque não vai haver motivos para ter medo? Não, vai. Mas nós não vamos ter medo porque Ele é o nosso escudo, é porque Ele cuida de nós. E assim como Abraão, Ele vai cuidar de cada um de vocês também, de mim e de vocês. Versículo 2 diz assim: mas Abraão perguntou: soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que eu tenho, que possuo, é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe respondeu, deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. O que eu quero chamar a tua atenção aqui? Primeiro, Deus então aqui, após Deus falar para ele numa visão, que ele não tivesse medo, que o Senhor é o escudo e grande seria o galardão de Abraão, ou a recompensa de Abraão, Abraão fala assim: mas como é que eu posso estar sendo galardoado, abençoado, se eu não tenho um filho? Se o meu herdeiro vai ser o Eliezer, o Damasceno, que nasceu na minha casa, mas não é meu filho. A Sara não pode gerar, ela é estéril. Ele, se você lembra, quando ele foi chamado lá no capítulo 12, ele tinha 75 anos. Então assim, ainda que eles exerciam uma longevidade, isso, naquela época maior do que hoje, mas 75 anos era 75 anos. Aqui já deveria estar com bem mais, tá? E agora então Deus fala assim: não vai ser como você projetou, não vai ser como você planejou, porque os teus planos, Abraão, eles são pautados na realidade que você vive, mas a realidade que você vive ela é muito pequena mediante a realidade que eu vivo, que é eterna. Ou seja, se eu tenho uma promessa para você, Abraão, se eu tenho uma promessa para você, Regina, se eu tenho uma promessa para você, Éder, Felipe, Sheila, se eu tenho uma promessa para você, esta promessa ela não está pautada na realidade que você está vivendo hoje,
Porque talvez a realidade que você está vivendo hoje, ela seja completamente oposta à realidade que eu tenho preparado para você. Mas, então a minha promessa, né, diz que você vai ter um filho sim, mas é da sua descendência. O seu herdeiro não será Eliezer, o seu herdeiro será aquele que vai nascer de você. E o que Deus faz agora é o seguinte: chama Abraão para fora da tenda. Querido, às vezes Deus precisa tirar você, né, da sua tenda. Às vezes Deus precisa tirar você da sua casa para você enxergar algumas coisas. E às vezes Deus precisa botar você dentro da tua casa para você enxergar algumas coisas. Às vezes Deus precisa tirar você da posição que você está, para que você enxergue e entenda outras coisas. Eu entendo que tudo que está acontecendo no mundo hoje é Deus tirando a gente, né, para fora, para que a gente olhe para o céu, a imensidão da glória, do poder, né, que é o Criador. E ele diz assim para Abraão: Abraão, se você pode contar as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Então ali Deus faz o quê? Deus dá uma promessa a Abraão. Deus, ele então diz: olha, Abraão, assim será a sua descendência. Tá? Então, só que agora no versículo 6, Abraão, a Bíblia fala assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E aqui talvez é a chave de todo o capítulo 15. Por quê? A promessa, Deus sempre tem uma promessa, Deus sempre tem planos para mim, para você, para Abraão, né, para Marlia Taide, para Luiz Barros, para Sandra Stachuk, para Eliezer Almeida. Deus sempre tem planos, Deus tem promessas para nós. Mas não quer dizer que essas promessas elas terão espaço na nossa vida ou uma realidade na nossa vida se nós não crermos. O que o verso 6 diz? Que Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado. O que é crédito? Foi colocado o quê? Creditado como justiça na vida dele, ou seja, justificou a fé dele. Como um crédito de justiça que justifica o que Deus vai fazer. O fato dele crer, né, foi o que possibilitou Deus cumprir aquela promessa. Não é porque Deus é fraco e não pode cumprir, não, mas Deus atrela o cumprimento da promessa dele na minha vida e na sua vida, se nós crermos. Então, o que fez com que Abraão fosse merecedor e o que fez com que Abraão recebesse tudo que Deus prometia, foi o fato dele ter acreditado, e mesmo diante de toda a realidade que dizia o contrário, ele preferiu crer em Deus e não na realidade. Então, o que o Espírito Santo está querendo falar para mim e para você hoje? Eu tenho a possibilidade de acreditar nessa realidade que temos e não vamos fugir dela. É pandemia, é lockdown, não é lockdown, é desemprego, é economia, é política, é uma realidade. Eu posso acreditar nisso, tá? Que é real, é um fato, é fato, tá? Ou eu posso acreditar, dar crédito, tá? A palavra de Deus, a Cristo Jesus, que é o justo, e ele sim, então, promover as promessas de Deus na minha vida, independente da realidade. Queridos, é isso que eu quero que você entenda, porque a realidade dizia: você tem uma mulher estéril, você já é um homem de idade, né? Você já tentou ter filhos e não aconteceu. Isso não é real, isso não pode acontecer. Mas eu vou liberar uma palavra sobre você hoje. Deus falou para Abraão: Abraão, o teu descendente não vai ser Eliezer. O teu descendente vai ser alguém da sua própria, que sai de dentro de você, né, da sua própria descendência, sua e de Sara, né, a estéril. Mas como isso pode acontecer, Deus? Como minha vida pode mudar? Como meu casamento pode mudar? Como as minhas finanças podem mudar? Como a minha saúde pode mudar se a realidade prova o contrário? Então Deus tira ele da tenda, tira ele para fora, fala assim: olha, porque esta tenda, onde você está limitando a sua visão, está limitando o seu entendimento. Sai um pouquinho para fora. Olha os céus. Para pensar, Abraão contempla os céus, aquela imensidão de estrelas, né? Não tem como você não refletir no seu Criador fazendo isso, tá? E agora então, Deus faz a pergunta para ele assim: você consegue contar essas estrelas? É óbvio que não dava para contar, irmãos, né? Mas dava para ver que eram muitas. E Deus fala: assim será a sua descendência. Outra coisa fora da realidade, não faz sentido, né? Pois é, por quê? Porque a realidade de um homem que tem a sua esposa estéril e tentou até aqui e não pôde, não permite imaginar, e que já está avançado em idade, que vai ter, sei lá, mais de 5.000 filhos. Mal
Abraão imaginava aqui, e Deus vai falar isso um pouquinho à frente, que estava falando dos filhos, inclusive nós, que hoje somos herdeiros de Abraão mediante a fé, porque assim como Abraão fomos chamados por fé, então temos a mesma descendência, somos herdeiros de Abraão no que se diz respeito à fé. Por isso, queridos, eu quero nessa manhã ativar a sua fé, não mediante a realidade que você vive, mas mediante uma promessa, uma palavra que Deus tem para você. Porque você crendo, você vai ser justificado, ou seja, vai ser creditado como justiça. O que é justiça? A justiça é fazer por você, em você e através de você, tá? O certo, o determinável, o planejado, tá? Agora, quando a realidade impede que a justiça opere, então a sua fé atrai a justiça, atrai o que Deus prometeu para você. Isso que eu quero que você creia e entenda e tome posse nesta manhã desta palavra. Então, que isso, verso 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Você pode crer no Senhor? Eu não peço que você acredite em mim, eu peço que você creia no Senhor. Você pode crer no Senhor? Então, queridos, verso 7, disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Aqui, eu sou o Senhor que te tirei, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um processo terapêutico com Abraão. Ele está lembrando Abraão de tudo que ele já fez. Se ele fez tudo que ele já fez até aqui, ele é poderoso para nos levar até aonde ele tem que levar. Se Deus te trouxe até aqui na sua vida, com todas as situações e circunstâncias que você já viveu, ele é poderoso para levar você até o final. Basta que você creia, não na realidade, creia na promessa, creia nele, creia em Cristo Jesus. Jesus é o justo, a Bíblia fala, e porque ele é o justo, eu e você somos justificados nele, e por isso recebemos coisas que a realidade não vai nos promover e nem apontar para nós. Tá? Por isso vamos sim receber, vamos sim ser abençoados, vamos sim ter uma família abençoada, filhos abençoados, casa, carro, dinheiro, trabalho, vida, saúde, eternidade, salvação, sim, por quê? Porque cremos na promessa, mas a realidade diz coisas totalmente diferentes. Pois é, mas Abraão aqui também. E observe que o que prevaleceu, e Abraão depois ficou na história marcado até hoje, porque creu na esperança contra a esperança. Por que você vai ser diferente de Abraão, tendo a mesma natureza e o mesmo Deus que ele? Versos de número 8, perguntou Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Tá? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, e todo com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Versos 11, nisso aves de rapinas começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, o que é? Final da tarde. Abraão foi tomado de sono profundo, não teve sono, dormiu, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. A própria escuridão, do final do dia, e mais opressões. Entendemos isso? Apavorantes. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, aonde também serão escravizados, oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Queridos, aqui o que Deus está falando? Está contando um pouco do que vai acontecer com Abraão. Ele está dizendo: Abraão, será como as areias do mar, as estrelas do céu. Mas o que vai acontecer é o seguinte: os seus estrangeiros, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, ou seja, eles não vão estar na sua terra, na terra que eu prometi. Não, eles vão estrangeiros, eles vão peregrinar, vão ser peregrinos em terra estranha, e vão ser capturados, vão ser escravizados, sim. Por quê? Mas ele diz assim, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus está mostrando o quê? Um plano. É um plano de Deus. Deus está falando assim, assim vai acontecer. Ele não diz assim: eu preciso que isso aconteça, mas ele está dizendo: é o que vai acontecer, Abraão. Esteja pronto, preparado para isso, prepare eles para isso. Tá? E diz assim:
mas eu castigarei essa nação que escravos a eles. Fica tranquilo, porque eu vou castigar a quem servirão como escravos. Depois de tudo, sairão com muitos bens, ou seja, eu vou recompensá-los por todo o sofrimento, por toda a escravidão. Ei, eu não sei quantos anos o diabo, o Egito da sua vida, escravizou você na mentira, no engano, na incoerência, na ignorância espiritual, mas eu sei de uma coisa: quando Deus te tirar daí, Ele te tira, tá cheio de bênçãos, com muitos bens. Ele te tira com todos os pagamentos de cada dia que você foi oprimido pelo Satanás, para você nunca mais querer estar nessa terra, nunca mais querer estar nessa escravidão. Pessoas que serviram as drogas, né, a cocaína, a maconha, a heroína, o crack por tantos anos, Deus nunca mais quer que você volte para essas coisas. A prostituição, né, ao adultério, a mentira, serviram ao ocultismo, Deus nunca mais. E você vai sair com muitos bens para que você nunca mais queira voltar e queira estar neste lugar de novo. Versos 15, você, porém, fala acerca então de Abraão, o próprio Abraão. Você em pazes aos seus antepassados será sepultado em boa velhice. Tá? Você vai viver bastante, mas você vai morrer em boa velhice. Você não vai ser eterno. Desculpa, queridos, deu uma travadinha, né? Você não vai ser eterno, Abraão, né? Neste lugar. Verso 16, na quarta geração, olha só, ele aponta até qual vai ser a geração. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, aonde você está agora, né? Na Canaã. Tá? Os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então observe que esse ser peregrinos tem a ver com o quê? Com a permissão de Deus para que aqueles amorreus e todos eus, que você vai ver, heveus, jebuseus, cananeus e todos eus, se arrependam, mas se não se arrepender, então que eles se sujem cada vez mais, inclusive para justificar a perca da terra deles, porque Deus tem uma palavra para o seu povo, queridos. E olha só o que diz na sequência, verso 17, tá? Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Opa, uma aliança aqui foi feita. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Para quem conhece a região, sabe que está falando aqui desde do sudoeste, né, lá do Egito, subindo, passando pela Palestina, Mar Morto, Jerusalém, toda aquela região, né, até o Eufrates, ou seja, pegando a região da Mesopotâmia, até o que é hoje Iraque, toda aquela região. É por isso aquela briga hoje dos palestinos, porque na verdade a terra era deles mesmo, só que Deus deu agora para os judeus, né, que eram hebreus, se tornaram judeus e agora, né, o povo de Deus. Então, olha só, aos seus descendentes dei esta terra, e desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Para quem não sabe, jebuseus, tá, era o povo que morava em Jebus. Jebus era o antigo nome da cidade de Jerusalém. Tá? Então, tudo isso, irmãos, tinha proprietários, tinha pessoas que dominaram lá, que conquistaram essas terras, tá? Ainda que tudo é do Senhor, né? Mas Deus estava falando assim, olha, eu vou fazer com que vocês fiquem essas 4 gerações fora, mas depois de 4 gerações vocês voltam para conquistar e receber essa terra, tudo isso para os teus descendentes. Deus falou tudo, Deus mostrou tudo, Deus revela os seus planos e aos seus profetas, aos seus servos e profetas. Deus sempre mostra. Então é o seguinte, não se deixe levar pela realidade, que você não pode desconsiderá-la, mas não pode viver sobre ela. Ou você vive sobre a tua realidade, ou você vai viver sobre uma palavra de Deus. E você vai acreditar essa palavra para que ela seja justificada na sua vida, e você não colha a realidade, sim a promessa. Tem pessoas que receberam uma promessa de Deus, mas nunca vão acessá-la, nunca. Porque não acreditaram, não deram crédito a ela, mas deram mais crédito ao coronavírus, deram mais crédito à política, deram mais crédito, né, à economia, deram mais crédito a essas coisas. Agora, quando você não desconsidera essas coisas, mas dá mais crédito à palavra de Deus, então você sabe que 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao seu direito, você não será atingido. A oração da fé cura o doente. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Jesus veio em carne para desfazer todas as obras do diabo. Você vai pisar a cabeça da serpente, escorpião e toda a força do maligno,
nada fará dano algum, tudo pode naquele que me fortalece, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. Eu dou o quê? Crédito a esta promessa. Então o que acontece? Mesmo que de fato e a realidade não seja esta promessa na minha vida, eu torno ela realidade, né? Acreditando, dando crédito à palavra, e ela justifica, trazendo a realidade na minha vida. Que essa seja uma palavra de conforto ao teu coração, à sua vida nesta manhã, que você receba esta palavra no teu espírito, que nós já estudamos Apocalipse inteiro, já estamos no 15º capítulo de Gênesis, tá? Buscando o quê? Comer porções desta palavra todos os dias, tá? E Deus então está se movendo, Deus está projetando dentro de nós algo muito excelente. A palavra do Senhor diz assim, que ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova, algo crescendo dentro de mim, dentro de você, para que nós nos tornemos aquilo que o Senhor planejou para mim e para você. Um beijo grande ao teu coração, Deus abençoe, obrigado pela sua companhia, um abraço aqui para